Livro Memórias de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, A Comunhão com o Alto, capítulo 6, parte 2. Não obstante, seriam livres de anuir ou não ao convite. O encargo deveria distinguir-se por voluntário, realizado sem constrangimento de nenhuma espécie, estribando-se na confiança e no sincero desejo do bem. Assim se realizaram as primeiras confabulações em 12 povoações visitadas, sendo os convites apresentados a 20 médiuns de ambos os sexos. Dentre estes, porém, apenas 4 senhoras humildes, bondosas, deixando desprender do envoltório astral estrigas luminosas à altura do coração, ofereceram incondicional e abnegadamente seus préstimos aos emissários da luz, prontas ao generoso desempenho. Dos representantes masculinos, apenas 2 aqueceram, sem rasgos de legítima abnegação, é certo, mas fiéis aos compromissos de que se investiram, assemelhando-se ao funcionário assíduo, a repartição por ser esse o dever do subordinado. Os restantes, conquanto honestos, sinceros no ideal esposado por amor de Jesus, desencorajaram-se de um compromisso formal. Os quadros expostos, mostrando-lhes o precário estado dos pacientes que deveriam socorrer, seu martirológio de além-túmulo, infundiram-lhe tais pavores e impressões que acharam por bem retrair impulsos assistenciais, prontificando-se, porém, a permanente auxílio por meio das irradiações benévolas de preces sinceras. Foram, por conseguinte, desobrigados de quaisquer compromissos diretos, dando-se os visitantes por amplamente satisfeitos. Era de notar, porém, que o Brasil fora assinalado como ambiente preferível no qual se localizavam médiuns ricamente dotados, honestos, sinceros, absolutamente desinteressados. Seguiram-se os indispensáveis exames da organização astral e envoltório material dos que se comprometeram ao alto mandato. À beira de seus leitos, inspeção minuciosa foi efetivada com seus fardos carnais, o vigor cerebral, as atividades cardíacas, a harmonia da circulação, o estado geral das vísceras e do sistema nervoso, até as funções gástricas, renais e intestinais foram cuidadosamente investigadas. As deficiências, porventura observadas, seriam a tempo reparadas por ação fluídica e magnética, pois tinham à frente ainda 24 horas para os preparativos. Passaram em seguida a vistoria do envoltório físico astral, ou seja, o perispírito, conduzidos a um dos postos de emergência e socorro mantidos pela colônia, a que deveriam emprestar caridoso concurso, nas proximidades desta, como da própria terra, espécie de departamento auxiliar, onde frequentemente se realizavam importantes trabalhos de investigações e labores outros, afetos ao serviço da mesma colônia. Foram os espíritos dos 6 médiuns contratados minuciosamente, instruídos quanto aos serviços que deveriam prestar, examinados os seus perispíritos, revivificados com aplicações fluídicas de excelência soberana para o desempenho, analisados o volume e grau das vibrações emitidas e corrigido os excessos ou deficiências apresentadas, a fim de que resistissem sem sofrer quaisquer distúrbio e dominassem, tanto quanto possível, beneficiando-se com o vigor sadio que desprendessem as emanações mentais nocivas, doentias, desesperadoras dos desgraçados suicidas absorvidos pela loucura da dor superlativa. Pode-se mesmo asseverar que o contato mediúnico com os futuros comunicantes estabeleceu-se nessa ocasião, quando correntes magnéticas harmoniosas foram dispostas de uns para outros, assim determinando a atração simpática, a combinação dos fluidos, fator indispensável na operação dos fenômenos de tão melindroso quão sublime gênero. Uma vez ultimado tais preparativos, reconduziram os colaboradores terrenos aos seus lares, libertando-os do sono em que os haviam mergulhado, a fim de que retomassem os fardos materiais quando bem lhes aprouvesse. E incansáveis heróis do amor fraterno, tornaram os seus postos do invisível, prosseguindo em nova série de atividades preparatórias para a jornada da noite seguinte, quando se iniciaria a sucessão de reuniões em 4 cidades do interior do Brasil. E não é de admirar que assim o fizesse, sabido como é que todos os iniciados graduados são doutores em medicina, com amplos conhecimentos também das organizações físico-astrais. Desde o regresso da Comissão de Entendimentos,
movimentação incomum apresentavam as repartições do burgo, da vigilância e do hospital. Na manhã seguinte, fomos cientificados de que, ao cair do crepúsculo, partiríamos em visita de instrução aos planos terrenos, o que muito veio alvoroçar nossos corações por imaginarmos possibilidade de rever nossas famílias e amigos. Da vigilância, turmas de operários e técnicos partiram ao alvorecer, conduzindo aparelhamentos necessários a um importante trabalho a realizar-se às primeiras horas da noite. Quer os diretores da nossa colônia, quer os instrutores e educadores, seus auxiliares, eram severos na observação dos métodos empregados, meticulosos nas disciplinas exigidas para o intercâmbio entre o mundo astral e a Terra, fiéis aos programas estatuídos pelos santuários orientais, onde havia muito quando homens aprenderam as magnas ciências do psiquismo. Por isso mesmo, um esquadrão de lanceiros desceu e, depois de inspeção rigorosa pelo interior do edifício onde se realizaria a reunião do psiquismo, ou como usualmente se denomina, a sessão espírita, postou-se de guarda fazendo segura ronda desde as primeiras horas da madrugada. Ficou assim circulada por milicianos hindus, que se diriam invencível barreira, a casa humilde, sede do centro espírita escolhido para a primeira etapa, enquanto o emblema respeitável da legião foi arvorado no alto da fachada principal, invisível aos olhos humanos comuns, mas nem por isso menos real e verdadeiro, uma vez que a nobre agremiação fora temporariamente cedida àquela insigne e benemérita corporação espiritual. Os obreiros devotados, sob a direção de técnicos e diretores da seção de relações externas, preparavam o recinto observado à prática dos fenômenos, tornando-o tanto quanto possível idêntico aos ambientes que o Instituto lhes eram favoráveis à instrução dos pacientes. Enquanto isso, foi solicitado ao diretor espiritual do centro em questão a fineza de recomendar ao diretor terreno por via mediúnica absolutamente não permitir assistência leiga ou desatenciosa aos trabalhos daquela noite, os quais seriam importantes e delicados, pois nada menos do que uma falange de espíritos suicidas para lhes seria encaminhada a fim de a eles assistir, e operosidades dessa natureza a mister que sejam ocultas, admitindo-se apenas os aprendizes probos, aplicados e sinceros da iniciação cristã, já moralizado pelas alvoradas das virtudes evangélicas. Fluidos magnéticos foram prodigamente espargidos no recinto da sala de operações por obedecerem a duas finalidades: servirem como material necessário à criação de quadros visuais demonstrativos durante as instruções aos pacientes e refrigerantes tônicos para combater as vibrações nocivas, inquietantes e desarmoniosas dos espíritos sofredores presentes e mesmo de algum colaborador terreno que deixasse de orar e vigiar naquele dia, arrastando para a mesa sacrossanta da comunhão com o invisível as emanações da mente conturbada. Tudo preparado, ao entardecer, iniciou-se o transporte das entidades chamadas ao vultoso empenho. Pela manhã do mesmo dia, porém, após a preleção que se seguia às aplicações balsamizantes para o nosso tratamento, nos gabinetes já descritos, fomos esclarecidos quanto à importância da reunião a que deveríamos assistir. Durante a viagem seria preferível abstermos-nos de quaisquer palestras. Deveríamos equilibrar nossas forças mentais, impelindo-as em sentido generoso que procurássemos recordar durante o trajeto as instruções que víamos recebendo havia 2 meses, recapitulando-as como se devêramos prestar exame. Isso nos conservaria concentrados, auxiliando, portanto, nossos condutores na defesa que nos deviam, pois atravessaríamos perigosas zonas inferiores do invisível, nas quais pululavam hordas de desordeiros do astral inferior, o que indicava ser grande a responsabilidade daqueles que receberam a incumbência de nos guardar durante a excursão. O silêncio e a concentração que pudéssemos observar imprimiriam maior velocidade aos veículos que nos transportassem, afastando a possibilidade de tentativas de assalto por parte daqueles malfeitores, conquanto tivessem os legionários a certeza de facilmente poderem dominar suas possíveis investidas. Não nos poderíamos destacar da falange em hipótese alguma, nem mesmo com o louvável intuito de uma visita à pátria ou à família.
Semelhante indisciplina poderia custar-nos muitos dissabores e lágrimas, pois éramos fracos, inexperientes, pouco conhecedores do mundo invisível, onde proliferam as seduções, as tentações, a hipocrisia, a mistificação, a maldade, mais ainda do que na terra. Em ocasião oportuna, visitaríamos nossos entes caros sem que nenhum contratempo adviesse, desgostando-nos.